Bom, a gente volta a falar sobre o pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o corte de gastos do governo e mais medidas fiscais. O nosso entrevistado agora é o economista da MSX Invest, Alex André. Tudo bem, Alex? Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui na Jovem Pan. Bem-vindo. Ótima noite, Thiago. Muito obrigado. Bom, o mercado financeiro já tinha reagido mal durante a tarde. A gente teve um recorde do dólar, já citamos aqui no Jornal Jovem Pan, mas no pronunciamento em si. O ministro da Fazenda fala num corte de gasto de 70 bilhões em 2 anos. Isso, de uma certa maneira, acalma o mercado ou tudo isso ainda deixa muitas dúvidas, já que o anúncio será detalhado nessa quinta-feira? Alex. Realmente, Thiago, o anúncio do Haddad trouxe ainda mais preocupações para o mercado. Em relação ao pacote de gás, como você mencionou, não está detalhado, o mercado ainda está muito incerto relacionado a que de fato isso vai ser entregue. Lembrando que isso precisa ser aprovado, né, precisa ir em Congresso, tem uma chance muito grande do mercado colocar isso já para o ano que vem. E o que ele confirmou, inclusive, na sua fala, no seu pronunciamento, justamente a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e ele disse que não vai ter nenhum impacto relacionado ao fiscal. Traz impacto sim, isso é prejudicial, a gente sabe, o mercado inteiro financeiro já embutiu isso na curva de juros, colocou no dólar, nesse prêmio de risco, então a isenção do imposto de renda, mesmo que seja colocada, pautada para o ano que vem, o mercado já precifica agora no curto prazo. Então são as principais preocupações, que é o corte de gasto, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, então realmente o governo não tem sinalizado corretamente, essa comunicação do pacote fiscal já era para ter saído já faz muito tempo, o mercado penaliza isso com razão, e aí realmente o Fernando Haddad, ao meu ver, o comunicado foi negativo, e isso não traz nenhum ajuste fiscal de curto prazo. Cabe agora o governo correr contra o tempo e trazer uma proposta que agrade o mercado desses 70 bilhões, que seja de fato, né, um corte de gasto, que seja qualitativo, que o mercado enxergue isso, que realmente que possa ser entregue, e não um número de fato que possa ser desidratado ao longo do tempo, Thiago. De qualquer forma, Alex, a precificação já foi feita, ou seja, o mercado avalia como uma questão negativa o corte de gastos do próprio governo, a não ser que haja alguma mudança numa discussão dentro do Congresso Nacional, mas isso é difícil, né? Isso pode acontecer, como nós já vimos em diversas matérias que foram colocadas relacionadas ao governo, e isso traz uma preocupação muito grande, tá, Thiago? Então eu vejo justamente uma preocupação relacionada ao pacote de gastos, né? Então nós vimos aí uma preocupação muito grande relacionada a esse tema, e justamente isso relacionado ao pacote de gastos e também a relação do imposto de renda, isso já foi mencionado várias vezes, Thiago. O governo ele joga isso como um ensaio para o mercado reage mal, depois o governo volta atrás. Então é uma comunicação muito falha. E essa precificação que você disse agora foi uma precificação que realmente o ajuste fiscal ainda não foi feito, ou seja, isso não foi anunciado. Se for anunciado, pode piorar ainda mais, dependendo de como for colocado. E também, lembrando, essa relação do imposto de renda não foi precificada também. Foi algo que foi colocado hoje no mercado, o mercado precificou em parte, e agora que o Haddad confirmou, ainda o mercado pode piorar ainda mais esse cenário, tá? Então, o cenário não está totalmente precificado, ao meu ver, aqui, Thiago. Na sequência, Alex, as perguntas dos nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora, você. Boa noite, Alex. Bom, pelo que você está dizendo, amanhã o dia começa assim, sob desconfiança total, né? Mas no caso específico da isenção para quem ganha até R$5.000, desculpe, e com essa alegação do Haddad que diz que não vai haver perda, não vai haver desequilíbrio, porque há compensação para taxação de quem ganha mais de 50 mil. Isso te parece factível? Dora, obrigado pela pergunta. Não parece factível, porque nós já vimos essa super taxação, né, que chamam dos super ricos lá fora, em diversas outras regiões, foi um impacto negativo para a economia, não tem uma externalidade positiva, tanto para o governo, tanto para a produtividade das companhias. Então, é um aspecto muito mais profundo, uma conta muito superficial que o governo colocou na sua projeção. Relacionado para quem ganha até R$5.000, isso traz um impacto muito forte relacionado às contas públicas, sim, porque quando a gente projeta em relacionado ao déficit fiscal do governo, só o pacote de gastos e a relação dessa proposta que vai ser pautada para o ano que vem, isso não vai ser realmente, na sua totalidade, compensado
o déficit fiscal do governo. Isso é paliativo, isso é uma mensagem de compromisso fiscal que o governo quer passar, que, ao meu ver, ainda não foi colocada em perspectiva. O mercado não acredita nisso. Tá claro, né? Tanto nos juros quanto no dólar, o mercado não acredita na proposta do governo. O governo vai ter que ser realmente muito mais realista nas suas propostas para o mercado acreditar que isso pode ser entregue. Então, ao meu ver, não é factível, não é sustentável. O mercado vai ter que reagir negativamente, que eu creio que deve reagir negativamente com esse discurso, e cabe ao governo corrigir essa rota aí relacionada ao ajuste fiscal. Vilela? Alex, boa noite. Alex, vamos imaginar que o anúncio oficial de amanhã, ele traga efetivamente os cortes que estão sendo propostos, que estão sendo colocados aí nos últimos dias. Agora, o fato de termos um discurso que talvez vá na contramão da linha de austeridade, que seria a linha desejada para o mercado, isso pode fazer com que as consequências negativas, com alta do dólar e outras questões, elas sejam sentidas mesmo diante de um anúncio que efetivamente acabe atendendo até certo ponto os interesses da economia? Sim, concordo. Acredito que, em partes, o mercado ainda não absorveu. Acho que, relacionado ao discurso, grande parte que está sendo discutido, tanto a ala parlamentar que tem comentado, até o Haddad que tem falado no discurso de hoje, se for entregue aquilo que ele está colocando na conta desses 70 bilhões em 2 anos, eu não vejo nenhum impacto positivo relacionado ao mercado financeiro, né? Ou seja, isso já está na conta. Relacionado a um aspecto que pode agradar o mercado, seria realmente essa pauta de isenção do imposto de renda ser engavetado. Isso, o Haddad firmou um compromisso de ser colocado em pauta, né? Isso como compromisso de governo. E aí o outro ponto importante são benefícios fiscais das empresas, que também ele foi colocado em perspectiva, caso o governo entre em déficit, né, entre o benefício fiscal, que possa, né, ser inclusive revogado nesse ponto. Isso também traz uma insegurança muito grande por parte das empresas, que empregam muitos trabalhadores que têm esse benefício fiscal, né, para criar produtividade, enfim, criar emprego. Então traz tanto uma insegurança grande na parte de produtividade das companhias, tanto também em relação ao próprio governo na parte de arrecadação. Isso desincentiva o investimento aqui no Brasil, as companhias que estão vindo para o Brasil e também as próprias empresas que já estão instaladas aqui no Brasil, Vilela. Então eu vejo uma insegurança e, como você falou, um discurso que realmente não está alinhado com uma austeridade fiscal, porque ao mesmo tempo o governo vai lá e coloca essa prerrogativa aí, né, da isenção do imposto de renda, e isso não é austeridade fiscal, isso acaba trazendo mais insegurança para o governo. Eu acho que isso poderia ser pautado, Vila, na minha opinião, no segundo momento. Coloca realmente o corte de gastos em perspectiva, deixa isso ser pautado, votado, e no segundo momento colocaria, né, no caso, essa perspectiva de corte, perspectiva de imposto de renda, né, para quem ganha até R$5.000. Como foi feito tudo de uma vez só, comunicação falha do governo, e o pacote já está atrasado faz muitos dias. Isso realmente um estopim para causar aí um estresse nos juros, um estresse no dólar. Para mim, eu vejo como um cenário extremamente negativo nesse ponto, tá, Vilela? Ô Alex, antes de te perguntar sobre o dólar, essa questão do governo não fazer referência em datas dessa história do imposto de renda, não fala em 2025, não bate o martelo em 2026, o último ano desse mandato, de qualquer maneira, e isso estressa o mercado também? Estressa toda a falta de previsibilidade do mercado. Nós já vimos aí em relação ao corte de gastos, né? Desde ali, depois das eleições municipais, que foram colocadas em perspectiva, isso foi sendo adiado, e o mercado não gosta disso, né? A falta de comunicação, a falta de alinhamento do governo, não só com o mercado financeiro, mas com toda a população brasileira que sofre isso, né? A gente vai ver a cesta básica ficando mais cara, né? Os produtos ficando mais caros com esse dólar mais alto. Então, é realmente muito prejudicial. Essa fala é uma externalidade negativa muito forte para a economia brasileira, a gente sabe disso. Inclusive, um dos maiores bancos do mundo rebaixaram as ações do Brasil, né, que é o JP Morgan, preferindo ações mexicanas, né, como no relatório. Então, nós vimos aí grandes players do mercado fazendo, né, que a gente chama de downgrade, ou seja, né, tirando a perspectiva de investimento do Brasil, e também, claro, né, essa comunicação muito falha do governo. Então, eu fico aqui na esperança aqui, que o governo venha com um discurso mais alinhado, que tenha aí uma austeridade fiscal que efetivamente seja, de fato, com esse compromisso fiscal de trazer uma trajetória da dívida pública que seja saudável, e não uma medida paliativa como está sendo colocada agora, porque esses 70 bilhões não é suficiente para combater
a trajetória de dívida pública e segue crescente por aqui. E, Alex, rapidamente o dólar. Se o mercado financeiro já fez essa especulação hoje, essas projeções, e o dólar chegou a 5,91. Se o mercado não gostar da apresentação amanhã, o dólar vai subir ainda mais? O que acalmaria o mercado e o dólar voltasse a níveis um pouco mais tranquilos, vamos dizer assim? A apresentação do pacote, claro que apesar do mercado já ter, entre aspas, precificado isso, né, em grande parte, eu acredito, mas tirar toda essa perspectiva de imposto de renda e outras medidas arrecadatórias do governo que venham aí a trazer mais pressões para combater esse déficit fiscal. A gente sabe que o governo, ele tem, nós como brasileiros, a gente já paga muito imposto, somos um dos países que mais pagamos impostos no mundo, e aí o governo quer arrecadar ainda mais todas essas iniciativas, não só de arrecadar, mas ao mesmo tempo trazer iniciativas que tiram, né, uma prerrogativa mais austera do ponto de vista fiscal, traz insegurança. Então, o que precisa fazer o governo federal? Aumentar esse corte de gastos de uma forma eficaz e tirar tudo do radar, né, tirarem todas as notícias que estejam relacionadas, todas as pautas relacionadas a algo que seja pautado como pressão fiscal. Então, vejo que o governo ele tem aí uma parte social muito grande, né, de tanto do BPC, tanto do Bolsa Família, tanto como o PAC, outras medidas que precisam ser implementadas, são implementadas já fazem muitos anos, mas essa ampliação nesse momento acabam trazendo aí uma certa insegurança. Então, precisa realmente ser pautado isso. E, mais uma vez, Thiago, vejo que o governo, acima de tudo, precisa se comunicar melhor. Acho que a comunicação é uma grande chave para o mercado entender e começar a dar mais credibilidade para o governo. E aí sim, o dólar começar a arrefecer, a curva de juros começar a arrefecer e as ações começarem a subir. Economista da MSX Invest, Alex André, muito obrigado pela sua análise aqui à Jovem Pan. Grande abraço, até a próxima. Um abraço. Obrigado a todos. Grande abraço.